tarde, Camila. Inicialmente eu gostaria de agradecer o convite, é um prazer para mim, e parabenizar também o Departamento de Estatística da Universidade Federal de Juiz de Fora pela organização. Eu vou aqui partilhar a minha tela. Estão conseguindo ver a minha tela? Sim, Paulo. Sim. Então, o que eu vou falar hoje vai ser um pouco sobre estatística, sobre ciência de dados e sobre alguns desafios agora nas áreas de internet das coisas e inteligência artificial. Então, os meus slides estão em inglês, eu vou falar em português. Os slides, esta apresentação é um pouco parecida com uma que dei há umas semanas atrás, no Encontro Baiano de Estatística. Porquê estatística? Porque a ciência, porque na realidade está em lugar. E na realidade isso sempre esteve. A diferença é que agora, com a coleta de conjuntos de dados muito elevados, tamanhos muito elevados, e a melhoria das ferramentas computacionais, essa temática acabou tendo mais atenção. Então vocês têm estatística e ciência de dados na Google, na Amazon, na Netflix. Por exemplo, quando eu faço uma busca no Google, o resultado para mim vai ser diferente do que para cada um de vocês. Porque o Google me vai dar algo mais relacionado com o meu histórico de buscas. E isso tem a ver com algoritmos computacionais, com ranqueamento, com ferramentas estatísticas. A mesma coisa quando vocês usam a Amazon ou a Netflix, vocês assistem a um certo tipo de seriados ou um certo tipo de filmes, vocês sempre vão ter umas sugestões que vão ser um pouco relacionadas com aquilo que vocês costumam assistir. Não é? Então, os algoritmos pegam esse conjunto de dados imenso e vão fazer recomendação. Existe há alguns anos atrás, teve no Kaggle, teve um desafio para tentar otimizar esse algoritmo da Netflix, um algoritmo que pretendia ser mais específico, ser melhor para recomendar o que é que cada utilizador vai querer ou se vai interessar mais. E isso tudo tem começado com o aumento do que é chamado Big Data ou dados não estruturados. E claro também com ferramentas estatísticas e computacionais. Então aqui eu vou falar um pouco sobre estatística, ciência da computação, ciência de dados e em como é que essas disciplinas são importantes no dia-a-dia de todos nós. Depois vou também falar um pouco sobre algumas aplicações, um pouco sobre machine learning, inteligência artificial e internet das coisas. Então, como vocês sabem, no dia 20 de outubro teve o Dia Mundial da Estatística de 2020. E o slogan deles foi Conectando o Mundo com dados que nós podemos confiar. Conectando o mundo com dados que podemos confiar. O atual secretário-geral da Organização das Nações Unidas é o António Guterres. Ele é português, ele foi primeiro-ministro em Portugal durante algum tempo e ele gravou um vídeo de cerca de 60 segundos em que uma das coisas que ele diz é que estatística é fundamental para criar evidência de políticas, de decisões políticas, ou seja, as decisões devem ser baseadas em resultados estatísticos. O John Byler é o presidente do International Statistical Institute. O International Statistical Institute é composto, é um instituto, o maior instituto internacional de estatística, uma maior associação. Ele é composto por 7 associações.
E então o John Byler, ele é o atual presidente, e aquilo que ele sugeriu num editorial que ele escreveu foi adaptar um pouco aquele slogan, o slogan que aparece em cima, conectando o mundo com dados que podemos confiar. Aquilo que ele disse é que talvez fosse mais interessante ser conectando o mundo com dados e análises que podemos confiar. Porque numa altura de informações falsas e manipulação de informação, não é apenas os dados, porque os dados estão certos, né? O problema é as interpretações e o tipo de análises. Então não basta ter um bom conjunto de dados, é importante ter uma análise imparcial também. Isso é a nossa função defender, ou seja, não permitir que alguém use a estatística para manipular ou para enganar ou para defender uma agenda pessoal. Em 2012, já foi há algum tempo atrás, a Science, que é uma das melhores revistas científicas do mundo, escreveu um editorial que foi escrito por Marie Davidian e Thomas Lewis, ambos são professores nos Estados Unidos, e o nome do editorial chamava-se Porquê Estatística? Why Statistics? E então aquilo que eles disseram, que eles definiram foi: estatística é a ciência de aprender dos dados, de medir, controlar e comunicar incerteza. E dessa forma vai contribuir para uma base que controla a direção dos avanços científicos e avanços na sociedade. Ou seja, estatística é a ciência de aprender dos dados, de medir, controlar e comunicar incerteza. Então, é uma definição que eu acho que nós temos visto recentemente com muita frequência, em que a palavra estatística não é tão utilizada nessa definição, mas eu falo um pouco mais tarde sobre isso. Não sei se alguns de vocês provavelmente já leram este artigo, ele chama-se 50 anos de ciência de dados. Ele foi escrito por David Donoho recentemente, em 2017. E então aquilo que ele fala é um pouco de que forma o John Tukey, há 50 anos atrás, na realidade ele já falava do futuro da análise de dados. Então é um pouco... data science e ciência de dados é um termo recente, no entanto isso já era falado há 50 anos atrás. Para quem não leu, é bem interessante, faz uma reflexão interessante sobre ciência de dados, sobre estatística, com diferentes pontos de vista. É bem interessante. Desse artigo, e pode ser encontrado online, no fundo do slide tenho os links para estes comentários. Eu vou mostrar aqui duas opiniões bem divergentes. A primeira é de Vicente Grandville, ele é cientista de dados. Aquilo que ele diz, entre as várias coisas, é que ciência de dados sem estatística é possível, até desejável. E depois ele também diz que acredita que uma nova estatística, novos métodos estatísticos, podem sim ser uma componente importante de ciência de dados. E diz também, nesse último ponto, que a estatística antiga, não sei bem o que é a estatística antiga, a estatística antiga praticamente não é usado para ciência de dados moderna. Portanto, é uma opinião bem extrema, bem extrema neste ponto de vista. Depois temos um outro, tinha que mostrar uma de cada lado, né, para manter o equilíbrio, que é de Carl Broman, ele é professor na Universidade do Wisconsin, e aquilo que ele diz é o seguinte: quando físicos fazem matemática, eles não dizem que estão a fazer ciência dos números, eles estão a fazer matemática. E depois ele fala também, se estás analisando dados, estás fazendo estatística. Podes chamar ciência de dados, podes chamar informática, analytics, o que quer que seja, mas continua sendo estatística. Então acho que isto são duas visões bem distintas, bem extremas, e eu decidi partilhar aqui
para que todos possam refletir um pouco sobre isso. O Alvarian, ele era em 2009 e continua sendo o economista-chefe da Google. Em 2009 ele disse o que está escrito aí nesse placar. Ele disse o seguinte: I keep saying that the sexy job in the next 10 years will be statisticians. Ou seja, eu continuo dizendo que o emprego, a profissão mais sexy dos próximos 10 anos serão os estatísticos. Obviamente já passaram mais de 10 anos, desde 2009, mas eu acho que isso ainda se mantém. Eu conheci o Alvarian no Rio de Janeiro, em 2015, no congresso do International Statistical Institute. Então eu falei com ele, talvez, isso foi um jantar lá, eu falei com ele, eu acho que uns 30 segundos. Eu acho que é a única pessoa que eu alguma vez pedi para tirar uma foto comigo. Então, porque realmente eu falei com ele um pouquinho, eu agradeci-lhe ele ter dito essa frase. Deixei-me só falar do contexto. Aquilo que ele queria dizer, se vocês procurarem no YouTube vão encontrar. Aquilo que ele dizia era o seguinte: imaginem que vocês têm, que existe uma... Ou seja, cada pessoa usa 2 sapatos, um sapato para o pé esquerdo e um sapato para o pé direito. Agora imaginem que existem muitos sapatos para o pé esquerdo. Existe uma abundância imensa de sapatos para o pé esquerdo. No entanto, para o pé direito, vocês controlam a única fábrica que faz esses sapatos. Então isso dá-vos uma vantagem imensa, não é? Ou seja, sapatos para o pé esquerdo são muito baratos, para o pé direito vocês têm um monopólio. E ninguém consegue andar com 2 sapatos para o pé esquerdo. Então isso dá uma grande vantagem, ter o controlo dos sapatos do pé direito. Ele fazia essa analogia com a quantidade de dados que estão disponíveis atualmente, que é como se fossem os sapatos para o pé esquerdo, uma quantidade imensa de dados disponíveis, e do outro lado, associado ao sapato do pé direito, ele falava de pessoas com a capacidade analítica de fazer sentido desses dados, de analisar esses dados. Então, isso é onde nós nos encontramos, ou seja, nós estamos do lado em que conseguimos transformar dados em informação, conseguimos pegar essa abundância de dados e transformar em alguma informação que seja útil. E eu, nessa conversa com ele, eu agradeci por ele ter dito essa frase, realmente vindo de alguém com a posição dele, é algo bem relevante e foi bem importante para a nossa profissão. E aquilo que ele disse foi algo mais ou menos assim: eu só disse que estatística é sexy porque vocês têm muitos modelos. Então ele é alguém com sentido de humor. Então foi bem interessante. Não sei se vocês conhecem este site, careercast.com. É um website que ele todos os anos faz uma lista de profissões, nos Estados Unidos apenas. Então, faz uma lista de profissões ranqueadas, desde a melhor até à pior. Obviamente que não é uma lista exaustiva, é uma lista de, sei lá, 50 ou 100 profissões, não lembro. E então, como vocês podem ver aí, em 2017, por exemplo, estatístico estava em primeiro lugar. Eles avaliam aí, estão três variáveis, mas eles avaliam mais algumas. Tem a quinta, cientista de dados, professor universitário e matemático em sexto e em sétimo. Isto em 2017. Em 2018 mudou um pouquinho, tem aí matemático em segundo, professor universitário em terceiro, estatístico em quinto e cientista de dados em sétimo. 2019 mudou um pouquinho também, cientista de dados e estatístico ocupam a primeira e a segunda posição. E este aqui é um gráfico, eu estive a recolher esses dados desde 2010. Se vocês olharem, estatístico é a linha vermelha, tá? E matemático é a linha cinza. Reparem que professor universitário é a linha amarela. Reparem que a linha amarela só começa em 2013, porque nos outros anos anteriores o número de profissões era menor e então ela não foi considerada. Cientista de dados é a linha azul, ela começa em 2015. Então, se vocês repararem, estas profissões, estas 4 profissões, tirando ali aquele momento estranho de professor universitário em 2015 e 2016,
elas sempre ocupam ali os primeiros lugares. Então, acho que é um bom lugar para nós estarmos. Imagino que a maior parte das pessoas que me estão a escutar agora ou são professores universitários, ou se consideram estatísticos, ou cientistas de dados, eventualmente algum matemático. Então, estamos numa posição certa. Obviamente que isto é para os Estados Unidos, mas usualmente são tendências que vão acontecendo no resto do mundo também. Então, depois tem Big Data. Começou a ser falado há um tempo atrás e teve várias revistas, quer sejam revistas científicas, quer sejam revistas mais de informação, como o The Economist, fizeram números inteiros sobre Big Data e sobre a quantidade de dados que são gerados. Eu peguei aqui eu gosto bastante desta definição, isto aqui é 2012, que já é de há muito tempo atrás. É um artigo no New York Times que eles dizem, ele é chamado a idade do Big Data. E depois eles perguntam e respondem, o que é Big Data? Então, Big Data certamente é um termo de marketing, obviamente, né? Porque Big Data soa bem. Mas não é apenas isso, é também uma nova forma de entender o mundo. Eles, nesse artigo, eles dizem que eles perguntam e respondem novamente o que é Big Data. Então, não é apenas mais dados, são dados diferentes. São dados que são gerados em diferentes lugares, em diferentes momentos, com diferentes resoluções. E que tipo de dados são esses? São, por exemplo, coisas que são geradas na mídia social. Muita informação é colocada a cada segundo na mídia social e isso gera muitos dados. Eu escutei recentemente, eu não sei se foi em algum filme que eu assisti recentemente, que na realidade, nas redes sociais, nós somos o produto, né? Porque o objetivo das redes sociais é, de alguma forma, dar-nos informação que nós queremos, não aquela que nós não queremos, senão ficamos chateados, e manter-nos online o maior número de horas possível. Então, nós somos o produto das redes sociais. É a nossa informação que é partilhada com os outros e o objetivo é que nós fiquemos online o maior número de tempo possível. Então, é algo bem interessante e muitas vezes, viciante. E não esqueçam que sempre que vocês colocam algo nas redes sociais, mesmo que apaguem depois, ele pode ser apagado em alguns lugares, mas é apagado, não é? Porque esses dados são sempre guardados em algum lugar que nós desconhecemos. Outra fonte importante de dados são sensores. Tem muitos dados de sensores de clima e de trânsito, por exemplo. Reparem, provavelmente a maior parte de vocês usa o Google Maps ou o Waze. E então, quando vocês querem ir de um ponto A até um ponto B, vocês colocam, ele vai-vos dar a melhor rota ou por distância ou por tempo, e vai-vos também dizer onde é que tem trânsito. Se for no Google Maps, é azul se não tem trânsito, amarelo se tem algum trânsito, vermelho se tem muito trânsito. Como é que o Google Maps sabe isso? Ele sabe porque todos nós andamos com um GPS connosco agora, né? E para poder acessar a todas essas funcionalidades, nós temos que dar toda a informação que eles pedem, né? Porque se nós estamos a instalar o aplicativo, ele pergunta se pode acessar a várias informações, à localização, aos arquivos, etc. E a única resposta possível é sim. Porque se vocês dizem que não, o aplicativo não vai instalar. Então, nós ao dar essa informação da nossa localização, se o Google Maps sabe que num certo lugar é uma estrada e se tem muitos celulares parados ou muitos GPS parados, significa que tem muita gente ali, certo? Então, se tem muita gente é porque provavelmente tem trânsito. Então, por isso é que o amarelo passa a vermelho ou o azul passa a amarelo na rota do Google Maps. Outra coisa importante de fonte de dados é registros de transações. Por exemplo, isso é importante para detectar fraude. É importante, por exemplo, se forem transações pequenas em supermercado, por exemplo, existem supermercados ou lojas que dão um cartão de fidelidade, que dá uns pontos.
Então, nós ficamos satisfeitos por ganhar esses pontos, que eventualmente ao fim de não sei quantos meses conseguimos trocar por algo bem barato, e em troca o supermercado ou a loja ganha a informação do que é que nós compramos, de tudo o que nós compramos. Então, eventualmente, isso pode ser usado para campanhas de marketing, por exemplo. Ou seja, se eu, sempre que eu vou ao supermercado, compro chocolate, se em algum momento eu paro de comprar, talvez um dia alguém me diga na saída, se pergunte se eu quero, se eu tenho a certeza que não quero levar chocolate desta vez. Então, toda essa informação é bastante útil para planejar e para fazer marketing. Tem também os sinais de GPS, que eu falei agora, de celulares. Imagens de satélite é um assunto bem importante também. Um dos projetos que eu estou envolvido agora tem a ver com os incêndios na Amazónia em particular. E então os focos de incêndio são detectados por imagens de satélite, precisamente. Então é algo que é bem interessante. Eu não tinha consciência, mas para terem uma ideia, por dia passam 14 satélites que tiram fotos, que criam imagens da Amazónia, por exemplo, e de outras regiões do Brasil também. Então, e alguns passam mais do que uma vez. Então é algo que eu não fazia ideia e realmente é muita informação nesse tipo de imagens. Depois também tem registros de transferência administrativas e tem o Google, claro. Uma definição já que eu estou a falar de Big Data, eu pensei em trazer uma definição. Então eu fui à procura e encontrei esta definição no site da IBM, que é uma marca conceituada e relevante na área. Então decidi trazer. E aquilo que eles dizem é o seguinte, que Big Data, análise de Big Data, é usar técnicas analíticas avançadas em conjuntos de dados que são muito grandes, muito diversos e vêm de fontes diferentes, com diferentes tamanhos, que vai desde terabytes a zettabytes. Portanto, isso é a análise de Big Data. E aquilo que eles dizem é que Big Data é um termo que se aplica quando o tamanho ou o tipo dos dados vai além da possibilidade de ser analisado ou gerido por um computador pessoal, por exemplo. Então, Big Data vem de sensores, de vídeo, de áudio, de redes, de arquivos log, transações, social media, mídia social, etc. Uma das definições mais comuns de Big Data tem 3 Vs. Existem outras com mais Vs, mas a base são 3 Vs. E os 3 Vs são os seguintes. Se vocês olharem para essa imagem aí do lado esquerdo, tem aí um resumo. Vocês têm 3 eixos aí. Tem aí Data Velocity, Data Variety e Data Volume. Então, volume, por exemplo. Volume é tamanho, certo? Então, uma das direções, um dos eixos principais do volume é precisamente o tamanho, que são tamanhos imensos. Um outro é a velocidade. Ou seja, a velocidade vocês podem pensar de 2 formas. Uma é a velocidade com que os dados são gerados. Outra é a velocidade com que os dados são analisados. Reparem o seguinte, eu sempre dou este exemplo. Imaginem o seguinte, imaginem que vocês têm um modelo fantástico que prevê exatamente o que é que acontece com uma determinada ação. A ação da Petrobras, por exemplo. Ele é tão bom que ele prevê exatamente o que acontece 1 hora mais tarde, ou seja, daqui a 1 hora. Mas imaginem que o vosso modelo demora 2 horas a rodar. Então, se ele demora 2 horas a rodar, o que ele obtém para daqui a 1 hora já é tarde demais. Então, não é algo que vai ser interessante. Por melhor que ele seja, vai ser totalmente inútil. Então, é por isso é que é importante que a velocidade de análise seja complementada com algoritmos eficientes que permitem analisar os dados e tirar conclusões e ilações num tempo razoável para a tomada de decisão.
O outro é a variedade. Então, a variedade é, lembram-se que há uns anos atrás, quando nós pensávamos em conjuntos de dados, pensávamos numa tabela em que tinha nas linhas indivíduos, nas colunas variáveis, certo? Neste momento, dados é visto de uma forma bem diferente. Então, além desse formato tradicional, nós temos também dados que são imagens, por exemplo. Temos dados que são som, que são texto, por exemplo. O texto é algo bem relevante. Então, tem todo o tipo de dados que são gerados. Por exemplo, em algum site que vocês visitam, todos os dados são registados. É registado quanto tempo vocês ficam, onde vocês clicam, onde anda o vosso mouse, tudo isso é registado. Tudo isso é registado em log files. Então, toda essa informação potencialmente vai ser usada para melhorar ou para melhorar algum produto, para aumentar as vendas, por exemplo, para fazer algo que seja útil para a empresa. E o que é ciência de dados? Ciência de dados, eu tenho neste slide a dizer que é um esporte de equipe, é um esporte de equipe, porque é importante ter pessoas com capacidades em diferentes assuntos quando o problema é realmente relevante e é um grande problema. Então não tem como uma pessoa apenas conseguir resolver. Então aqui tenho algumas disciplinas que são úteis para ajudar a fazer ciência de dados, entre matemática, estatística, computação avançada, visualização é muito importante. Hacker mindset é no sentido de querer descobrir sempre mais. Outra coisa importante é engenharia de dados, ou seja, engenharia de dados é diferente de ciência de dados. Engenharia de dados é a forma de guardar os dados, tem mais a ver com isso. Ciência de dados tem mais a ver com a análise. Algo importante também é o domínio, porque repara, eu sei pouco, não sei nada sobre biologia, então se eu estou a analisar um conjunto de dados de biologia, eu preciso de alguém que entenda de biologia, e desse caso em particular, para me ajudar com as interpretações e para me dizer o que é que faz sentido e o que é que não faz sentido. Porque eu consigo tirar uma conclusão estatística se houver um certo problema, mas eu não consigo transpor isso para a prática numa área que eu desconheço. Então, por isso é que essa parte de sempre interagir com pessoas da área é bastante importante. Aqui tem uma imagem que o título dela é O que é ciência de dados. Então, se vocês repararem aqui, se vocês olharem na diagonal vocês começam com algo que é chamado data quality, ou seja, a qualidade dos dados. Isso é o que usualmente demora mais tempo, esse é provavelmente o que demora mais tempo, ou seja, pegarem dados, recolher dados de várias fontes e transformá-los ou organizá-los de forma a que possam ser analisados. Isso é realmente um desafio de pegar dados que estão bagunçados e transformar em dados que podem ser analisados. Porque vai ter muitos valores faltantes, vai ter muitos outliers, vai ter um monte de problemas. Então, essa parte é realmente muito importante e dá muito trabalho. Depois dessa fase estar concluída, a fase seguinte será fazer uma análise descritiva, fazer uma visualização, ou seja, tentar entender como é que os dados são, como é que eles se parecem, como é que eles são. A seguir a isso será a parte de fazer diagnóstico de modelo, fazer algum tipo de modelagem, que aparece aí como exemplo esta estatística multivariada, considerando várias variáveis. Depois de ter essa parte da modelagem, a próxima fase é a análise preditiva, não é? Porque nós muitas vezes queremos fazer previsão, ou seja, não queremos apenas entender o passado, mas queremos tentar prever o que acontece no futuro. Então a análise preditiva é bastante importante. E depois no final é aquilo que é chamado aí de semântica, que tem a ver com transformar as conclusões que foram tidas
em algo útil para a sociedade. Ou seja, no fundo é transformar os dados originais em informação que pode ser usada para a tomada de decisão. Certo? Então é um eixo que faz sentido. Internet das coisas. Imagino que vários de vocês já ouviram, outros talvez não. Internet das coisas é o quê? Se virem o que está amarelo aí nesse primeiro parágrafo, é a definição mais ou menos formal. Ou seja, Internet das coisas é uma rede de objetos físicos ou coisas. Esses objetos físicos são coisas. E essas coisas, esses objetos, têm dentro parte eletrónica, têm software, têm sensores, têm conexão à rede e permite que eles troquem informação entre eles, que coletem informação e que troquem entre eles. Por exemplo, os vossos smartphones é uma dessas coisas. Se vocês tiverem um relógio smart, também é uma dessas coisas. Porque ele permite, tem um monte de sensores que permite contar quantos passos vocês andam ou medir a vossa pulsação cardíaca. E depois eles comunicam uns com os outros. Então, Internet das coisas, no fundo, é essa rede de objetos dessa forma que estão interligados. Este termo foi proposto em 1999. Já foi há 21 anos por Kevin Ashton, um inglês que estava visitando o MIT. E então aquilo que se estima é que existem 26 objetos smart, objetos inteligentes, é um termo um pouco estranho, objetos inteligentes para cada pessoa. Obviamente que eu não tenho 26, e a maior parte de vocês também não. E porquê é que isso acontece? Porque a maior parte desses objetos estão na indústria. Por exemplo, 40% desses objetos estão em indústria e em produção. 30% estão em coisas relacionadas com saúde. 8,3% em lojas de retalho. Mais uma parte em segurança, etc. Então, obviamente, cada um de nós não tem 26, mas eles estão espalhados por vários serviços que nós acabamos de usar. Algumas aplicações de ciência de dados. Isto aqui é um Alteryx, isso é uma empresa de consultoria, e o que eles fizeram foi um estudo na Europa, isto é na Europa, fizeram um estudo em que eles perguntaram a diretores de empresas algumas perguntas. E o que eles concluíram foi algo bem interessante. Ele concluiu que 59%, esse segundo ponto aí, 59% dos líderes de empresas europeias acham que dados, análise de dados e saber analisar os dados como sendo uma das duas características ou características mais importantes para novos empregados. E o que eu acho que é mais extraordinário é esse último ponto. Eles dizem que dados e capacidade analítica para os analisar é agora considerado mais importante que experiência anterior ou que uma segunda língua. Então isso é algo bem relevante e uma coisa bem forte, né? Porque se repararem, estamos a falar de países europeus. Na Europa os países são pequenos, não é como o Brasil. O Brasil tem o tamanho da Europa inteira. Então na Europa, saber uma segunda língua é algo essencial para trabalhar em outros lugares. Aqui, se eu for da Bahia para São Paulo, não preciso saber uma segunda língua. Então, a segunda língua é realmente algo importante na Europa. E dizer que capacidade analítica de dados é mais importante que uma segunda língua, é realmente uma afirmação uma conclusão bem relevante e bem importante. Eu tenho aqui algumas aplicações, eu depois posso partilhar esses slides a alguém que queira. Eu acho que eu não vou entrar em muitos detalhes, são simplesmente números gigantes, do tipo 500 milhões de tweets são enviados por dia
ou mais de 250 milhões de fotos são colocadas no Facebook a cada dia. Então, mas eu acho que o mais importante, o mais extraordinário para mim, surpreendente, apesar de serem todos números imensos, é esse do YouTube. Aquilo que diz é o seguinte: em cada minuto, em média, são colocadas 500 horas de vídeo no YouTube. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que a cada dia, ou seja, em 24 horas, é colocado no YouTube o equivalente a 82 anos. Ou seja, se eu decidisse ver todos os vídeos que são colocados no YouTube nas próximas 24 horas, isso iria demorar 82 anos. Para vocês verem a enormidade dos dados que são gerados. E claro que tudo isso pode ser analisado. Tudo isso existem várias técnicas para analisar vídeo, ou para analisar imagem, ou para analisar texto. Por exemplo, eu vi há uns tempos uma análise que tem a ver com o Twitter, que tinha a ver com as empresas aéreas dos Estados Unidos. E então era uma análise de sentimento, que era com base nos tweets que as pessoas faziam relacionadas com as empresas, se eram tweets positivos ou se eram tweets negativos, ou seja, se as pessoas reclamavam ou se as pessoas agradeciam. Então, todos esses dados podem ser analisados. Uma aplicação bem interessante para o público, para as pessoas, é o que fizeram em Londres. Em Londres, não sei, aqueles de vocês que já visitaram Londres, quando vocês chegam, o ideal é comprar um cartãozinho, é um cartão pré-pago, que se chama Oyster Prepaid Travel Card. Então, é um cartão que vocês podem colocar dinheiro e podem usar para qualquer transporte público em Londres. Então, o que é que eles fizeram? Como eles têm esses cartões, eles têm todos os dados que vêm desses cartões, de toda a gente, de muita gente, tem essa empresa que se chama Transport for London, que gera toda essa rede de ónibus, de trem, de táxi, etc. Então, aquilo que eles fizeram foi tentar analisar esses dados. Então, eles analisam esses dados e a ideia é o quê? A ideia tem duas ideias principais. Uma é melhorar a vida das pessoas. Ou seja, se eles veem que uma certa linha de ónibus está muito cheia num certo horário, isso é uma indicação de que eles devem ou colocar o ónibus mais frequente ou colocar mais do que um ónibus, por exemplo. Outra coisa é reduzir o tempo em que a distância que as pessoas andam a pé, ou seja, minimizar essa distância. Por outro lado, também em termos de negócio, por exemplo, se vocês têm 2 pontos de ónibus ou 2 pontos de trem ou de metrô e passam 100 mil pessoas por hora ou por dia, no outro passam só 50, se vocês têm um espaço para uma lanchonete, por exemplo, obviamente que vão cobrar mais aluguel naquela em que passa mais pessoas. Né? Então é uma forma de usar para o próprio negócio também. Então é uma análise bem interessante. O Google Maps eu falei um pouquinho mais cedo. Vocês sabem, se vocês procurarem alguma loja ou algum restaurante no Google Maps, ele vai-vos dar assim um histogramazinho com as horas e vai-vos dizer, não vos diz a quantidade, mas a altura é uma medida de quantidade das pessoas, ou seja, de qual é que é o momento do dia em que a loja ou o restaurante está mais cheio e qual é que está mais vazio. Obviamente que isso é interessante para nós, como consumidor, porque se nós queremos ir a um lugar e não queremos muita confusão, podemos escolher um horário em que a barrinha é menor. Né? Por outro lado, isso também é importante para a própria loja ou para o próprio restaurante, não é? Porque se o dono sabe que num certo horário tem menos clientes, então ele precisa de menos funcionários. Né? Se tem mais clientes, precisa de mais funcionários. Então é toda informação que nós damos ao Google e que o Google usa para nos dar informação a nós e para vender um serviço aos restaurantes e às lojas e a todos essas empresas.
E depois tem algo que é chamado da revolução da internet das coisas. Algo que vocês podem imaginar e que já existe em alguns lugares é espelhos inteligentes. Ou seja, imagina que vocês querem comprar uma camisa, mas não gostam de andar a vestir e a tirar, a experimentar várias. Então vocês podem se colocar em frente a um destes espelhos, escolhem lá qual é que é aquela que querem experimentar e quando olham no espelho vão ver essa camisa em vocês mesmos. Ou essas calças, ou essa saia, ou esse vestido. Então é uma forma rápida e digital de experimentar roupas. Existem outras coisas também, que, por exemplo, equipamentos agrícola que têm GPS e eles vão e plantam, colocam fertilizante, coletam os cereais ou as colheitas que são plantadas. Então tudo isso simplesmente de forma automática. Então é algo que realmente está a trazer bastantes avanços para a sociedade. E aquilo que eu digo aqui é que isto não é ficção científica, é a revolução industrial que está acontecendo. Deixem-me agora falar um pouquinho de machine learning e inteligência artificial. Quando nós pensamos em inteligência artificial, agora talvez um pouco menos, né, porque é algo muito comum que ouvimos com frequência, nós lembrávamos do Terminator ou do Matrix, que tinha inteligência artificial, cada um deles. Neste momento, termos também bastante comuns é Machine Learning e Deep Learning, que são termos que nós usamos com frequência. Inteligência artificial é um termo que remonta a 1956, tá? Portanto, não é algo novo assim. É algo que foi chamado assim em 1956, há muito tempo atrás. E aquilo que diz é que isso foi introduzido por John McCarthy, e aquilo que diz é que inteligência artificial envolve máquinas que conseguem realizar tarefas que são características de inteligência humana. Novamente, inteligência artificial envolve máquinas que são capazes de fazer tarefas características de inteligência humana. Então existem duas categorias de inteligência artificial, a geral e a específica. Geral é quando são várias capacidades que podem ser feitas. Específicas é quando é algo bem específico. Por exemplo, imagina que vocês têm imagens de gatos e de cachorros. E então dão o algoritmo para treinar, dizem quais é que são os gatos, quais é que são os cachorros, e o algoritmo vai aprendendo. Depois, se vocês derem uma imagem e perguntarem é um gato ou é um cachorro, o algoritmo vai-vos dizer o que é que ele acha que é, se é um gato ou se é um cachorro. Tá? Portanto, a ideia é mais ou menos essa, no caso de ser inteligência artificial específica. Machine Learning. Machine Learning é uma forma simples de conseguir obter inteligência artificial. Então, é a habilidade de aprender sem ser explicitamente programado. Ou seja, porque estes algoritmos, eles vão aprendendo com os dados. Vocês já ouviram falar de redes neurais, eles vão aprendendo os algoritmos. Então, eles não são explicitamente programados para fazer uma tarefa. Eles vão aprendendo e, obviamente, que eles precisam de muito treino e a ideia é essa, é a habilidade de aprender sem ser programado especificamente para uma certa atividade. Ou seja, Machine Learning é uma forma de treinar um algoritmo de modo que ele aprenda como fazer. O exemplo que eu dei há pouco das imagens de cachorros e de gatos é um exemplo disso. Então ele vai aprendendo. Obviamente que nestes algoritmos precisa sempre de um conjunto de dados de treino muito grande. Tá? Portanto, precisa ter muitas imagens de gatos e de cachorros para ele ir aprendendo. E depois, com base nisso, podemos fazer a previsão para novas imagens. Depois tem Deep Learning. Deep Learning é uma das muitas formas de Machine Learning.
Deep Learning, existem outras que vocês já ouviram, provavelmente, que é Reinforcement Learning, redes bayesianas, etc. E algo que é muito usado atualmente, eu participei num congresso há umas semanas de previsão, de previsão de séries temporais e muitas palestras que falavam sobre redes neurais, muitas mesmo. Então é algo que demanda bastante computacionalmente, mas os resultados são bem interessantes. Então, redes neurais artificiais são algoritmos que tentam fazer a mímica de como funciona o nosso cérebro. Aquilo que acontece é que vocês têm um input, têm uma certa informação que vocês vão dar ao algoritmo, à rede neural, e depois dentro existe uma quantidade de neurónios. Então eles estão divididos por camadas. Portanto, cada neurónio ele vai fazer uma certa operação. E a ideia é que vocês têm o input, têm aquilo que vocês dão ao modelo de informação, têm essa parte de camadas, de neurónios, e no final têm o vosso output. Então aquilo que vai acontecer é que esse algoritmo vai rodar de modo a mesma coisa que qualquer algoritmo que nós usamos. Ele vai minimizar um certo erro, uma certa função perda. Então, aquilo que ele vai fazer, ele vai rodar até ficar com um erro menor que algum certo valor e vai fazer a previsão depois com base no que treinou. Porquê é que se chama Deep Learning? Chama-se Deep Learning porque eu falei-vos que tem camadas de neurónios. Então, essas camadas é que dão a parte profunda. Deep quer dizer profundo, né? Então, é profundo porque tem várias camadas até entre o input e o output. Entre a entrada e a saída. E porquê é que eu estou a falar sobre tudo isto? Existe uma relação interessante, eu falei-vos de... aquilo que vocês podem perguntar é qual é que é a relação entre internet das coisas e inteligência artificial. Existe uma relação bem específica, que é a seguinte. Se vocês pensarem, aquilo que eu vos falei mais cedo foi que a internet das coisas é um conjunto, uma rede de objetos que coletam informação, certo? Que tem um monte de sensores e vai coletar informação. A inteligência artificial é algo que pega em alguma informação e vai transformar em alguma coisa que possa ser útil. Então, essa relação é a mesma coisa que o corpo humano e o cérebro humano. Ou seja, o corpo humano são sensores. O meu tato é sensor, a minha visão, o meu olfacto são sensores. E depois de eu receber alguma informação através desses sensores, ela vai passar para o meu cérebro e o meu cérebro vai processar essa informação e vai me dizer para tomar alguma decisão. Isso é a mesma coisa que a internet das coisas. A internet das coisas são os sensores, esses dados coletados dos sensores vão para a inteligência artificial, que processam e dá um certo resultado. Certo? Ou seja, por exemplo, imagina que eu coloco o meu dedo dentro de uma tomada e pego um choque. Tá? Então, esse sensor vem através do meu dedo e vai para o meu cérebro essa informação. O meu cérebro vai processar essa informação, vai concluir que não é uma sensação muito agradável e vai dizer ao meu corpo, ao meu dedo, para se afastar. Então, essencialmente é isso, ou seja, são coletados os dados, através, neste caso, do meu dedo, vai para o cérebro para ser processado e o cérebro processa essa informação e toma uma decisão. A decisão é retirar o dedo. Portanto, essa é exatamente a mesma relação entre a internet das coisas, que coleta dados, e a inteligência artificial que transforma esses dados em informação para tomada de decisões. Certo? Este slide tem só a dizer que a internet das coisas faz com que a inteligência artificial melhore e a inteligência artificial faz com que a internet das coisas melhore. Ou seja, elas estão bem interligadas. Então, quanto melhor for uma, ou seja, quanto melhores forem os dados, melhor é o potencial da inteligência artificial. E quanto melhor ela for, mais demanda há para os dados que vêm da internet das coisas. Certo?
Então, porquê é que estes termos aqui são tão antigos, de 1950 e qualquer coisa, e só agora é que estão a ser tão falados? É porque a tecnologia avançou. A tecnologia avançou e se vocês pensarem em computadores e sensores, os sensores são baratos neste momento, são bastante poderosos. Os sensores podem demorar anos sem serem recarregados. Os dados podem ser enviados diretamente para a rede, para a nuvem. A quantidade de espaço, neste momento, é virtualmente infinita. Vocês podem armazenar tudo. Né? Se vocês pensarem que a cada dia 82 anos de vídeo são colocados no YouTube, o Google, que é o dono do YouTube, tem um potencial enorme de armazenamento. Né? Existe um armazenamento quase infinito. E isso é o que faz com que o impacto seja bem profundo, ou seja, todas essas coisas que dificultavam, que é computadores rápidos, sensores acessíveis em termos de preço e de autonomia, eu falei, os sensores que são baratos e têm uma autonomia grande, neste momento acontece, a quantidade de dados que nós podemos armazenar é imensa, a capacidade computacional de analisar os dados é imensa também. Então, isso são coisas mais ou menos recentes. Então, por isso é que nós agora estamos a ouvir a falar mais de internet das coisas e de inteligência artificial. Eu aqui tenho... Isto aqui é um pouco uma repetição. Eu vou saltar aqui estes slides. E eu vou falar assim rapidinho alguns projetos que eu tenho bastante interesse em estatística. Algo que eu trabalho bastante tem a ver com séries temporais e com previsão. Por exemplo, algo que... Essa imagem da esquerda em cima tem a ver com mortalidades. Cada linha é um país, eu penso, então tem a ver com mortalidades. E então fizemos aí umas análises de previsão interessantes. Essa imagem do meio tem a ver com o que nós fizemos foi usar redes neurais para nos ajudar, misturada com uma técnica não paramétrica, para nos ajudar a prever séries temporais. E o resultado foi bem interessante. Do lado direito, vocês têm, em baixo, isso são dados de eletrocefalograma. Então, aquilo que acontece é que colocam uma espécie de capacete na cabeça e existem vários pontos em que os dados são coletados. Os dados são dados ao longo do tempo, que é como essa figura no canto superior direito. E a ideia, nesse caso em particular, são dados de epilepsia, e a ideia é tentar ver de que forma é que um ataque epilético afeta cada zona do cérebro. Então, são aplicações bem interessantes. Outra coisa que eu faço tem a ver com genética quantitativa. Então, num ponto de vista bem mais simples, é pensar, imaginem que têm vários genótipos de plantas e têm várias localizações e vocês querem saber qual é que é o melhor genótipo para qual localização. Então, essa é a parte mais simples. Tem também depois a parte em que é analisado o genoma do milho, por exemplo, ou de algum outro cereal, para ver qual é que é a parte do genoma que faz com que a produção aumente ou diminua. Então, tem a ver um pouco com isso, que é algo interessante também. E aqui estão outros tópicos que eu estou a trabalhar agora mais recentemente, um pouco sobre estatística em desporto, que tenho um aluno que ele é apaixonado pela NBA, então ele está a analisar dados históricos. Nós aqui usamos aprendizado supervisionado e não supervisionado. Outra coisa interessante, aquilo que eu falei um pouco mais cedo, que é uma análise espaciotemporal sobre os incêndios na Amazónia. Isso é algo que está em desenvolvimento agora. Também análise de imagens. Imagens é realmente algo bem relevante.
uma coisa que eu comecei a ver também tem a ver com análise de sinais e com música. Não fiz muito ainda, mas é um outro tópico que é interessante. Então, para dizer que as possibilidades são imensas. Quem trabalha com estatística e com ciência de dados, as possibilidades são realmente imensas. Desafios. Quais é que são os desafios? Por exemplo, de quem são os dados? Ou seja, quando vocês colocam alguma coisa na rede social, de quem são os dados? Provavelmente não são vossos mais. Em termos metodológicos, precisa ter métodos e modelos específicos para bancos de dados grandes. Ou seja, precisamos transformar grandes conjuntos de dados em algo que conseguimos visualizar. Em termos tecnológicos, obviamente, a performance computacional, ou seja, ter os clusters que nós podemos usar para rodar os modelos e ter algoritmos eficientes. Em termos de pessoa, eu gosto desta definição aqui de cientista de dados, que aquilo que diz é statistical minded people with programming skills that are curious. Ou seja, cientista de dados, aqui eu defino como pessoas com mentalidade estatística, que sabem programar e que são curiosos, basicamente. Acho que isso é uma boa definição para cientista de dados. E claro que tudo isto é um desafio grande para a estatística, para estatísticos, cientistas de dados e equipes interdisciplinares. Como é que nós podemos contribuir para tudo isso? Nós precisamos pensar como usar, como fazer uso deste conjunto de dados, porque eu acho que muitas vezes nós somos um pouco conservadores em termos de modelagem e acabamos atrasando um pouco a obtenção de resultados. Então precisamos, enquanto que cientistas da computação são um pouco mais pragmáticos, eu acho que precisamos de algum tipo de equilíbrio para o equilíbrio é bom. Precisamos colaborar em Big Data, em ciência de dados, em vários campos, quando possível. E, obviamente, uma das coisas que nós temos que fazer é responder a desafios relacionados com métodos estatísticos, com desafios em ciência de dados. E precisamos pensar fora do nosso quadrado, porque muitas vezes as pessoas têm um pouco de resistência a fazer algo um pouco diferente do que sempre fizeram. Eu acho que é importante nós adaptarmos um pouco àquilo que é útil para a sociedade também. Este é o último slide. Eu vou terminar com... Esta é uma conversa que foi publicada no jornal Statistical Science em 2013. É uma entrevista com David Aldous. Eu vou terminar esta apresentação da mesma forma que ele terminou. Eu vou fazer uma tradução exatamente do último parágrafo dele, que eu concordo totalmente. Ele diz assim: a estatística está mais saudável que nunca. Pode-se ver a proeminência do aprendizado de máquina, mas, na verdade, eles estão usando apenas ideias que foram desenvolvidas em estatística há 20 ou 50 anos atrás. Eles estão aplicando, e isso é ótimo, mas nós estamos inventando as ideias que serão aplicadas nos próximos 20 ou 50 anos. A estatística é um ótimo campo para se fazer parte e continuo muito animado com isso. Estes são os meus contactos. Quem estiver interessado, quem quiser discutir alguma coisa, pode me contactar e agradeço muito a vossa atenção. Obrigada, Paulo. Estão me ouvindo? Sim. Muito obrigada, Paulo. Tem os alunos comentando aqui no chat, depois você pode dar uma olhada. Eu estou vendo que tem aqui 62 comentários, mas eu não vi nenhum. Como eu tenho a tela cheia, só aparecia a luzinha a dizer que tinha mais um. Um resumo, né, assim, geral. Os alunos gostaram muito da sua palestra, tá? Disseram que você é bastante didático, que mesmo quem não tem... como foi uma palestra aberta não só para alunos da estatística, então mesmo pessoas que não tinham conhecimento em estatística, disseram que entenderam perfeitamente a sua palestra, gostaram bastante. Então eu agradeço novamente a colaboração. O Paulo César,
Ele perguntou o seguinte: como orientar os alunos para não se perderem com essa enormidade de dados existentes? Isso é uma pergunta bem complexa. Aliás, a resposta aqui é complexa, a pergunta não. Porque muitas vezes, já em alguns momentos, alguém me perguntou como é que eu faço para aprender ciência de dados. Isso é a mesma coisa que como é que eu faço para aprender estatística. Tem muitas direções, tem um infinito de direções. Então, aquilo que eu faço muitas vezes com os meus alunos, com os alunos que eu oriento, eu prefiro que eles escolham o que é que eles querem fazer. Obviamente dentro de um intervalo, naturalmente. Mas aquilo que eu acho é que é importante que as pessoas se sintam bem com o que fazem e se sintam realizadas. Então, eu acho que, respondendo à pergunta, eu acho que precisam ter um tópico específico. Por exemplo, o tópico é o quê? Analisar imagens, por exemplo, porque tem a parte da aplicação, de quais é que são os dados que vão ser usados, mas também a parte metodológica. Porque mesmo para analisar imagens, tem uma série de possibilidades. Então, eu acho que aí tem mais a ver com o professor, conversar com o aluno, para chegarem a algo específico, porque senão todo mundo fica perdido. Não tem como orientar alguém que quer fazer num espectro imenso. Então, eu acho que isso é realmente uma preocupação e deve ser algo bem cuidado para que o aluno não ande ali perdido, ou seja, tentar focar quer no tipo de aplicação, quer no tipo de metodologia. Obviamente pode desviar um pouquinho, mas pelo menos dá uma direção inicial para que não se fique perdido. Certo. Temos aqui também a Juliana. Ela perguntou: gostaria de saber quais são as habilidades mínimas, né, na sua opinião, necessárias para se trabalhar com o Big Data no que diz respeito às linguagens de programação. Essa é uma resposta complexa também, porque depende. Eu acho que a resposta a isso é depende. Depende o que é que se pretende fazer. Ou seja, o ideal, eu acho, que em termos de linguagens, é saber R e Python. Eu, pessoalmente, sei R, Python, quase nada. Mas eu acho que o ideal é saber R e Python. E depois, o básico depende da direção, depende da área, porque repara, se o objetivo é analisar texto, o básico vai ser diferente do que se o objetivo for analisar imagens, ou se o objetivo for analisar dados ao longo do tempo, de sensores. Então, eu acho que saber as linguagens R e Python eu acho que é essencial. O básico, eu acho que depende da direção da área, do tópico em particular. Concordo. E uma última pergunta, o Pedro Souza, ele pergunta, na sua opinião, Paulo, qual foi a maior dificuldade que você já enfrentou nesse ramo da estatística, nos seus anos aí de experiência de carreira? Na estatística, eu acho que provavelmente isso é difícil. Assim, eu acho que um marco sempre importante é o final do doutorado, né? Mais ou menos complicado, é sempre um marco importante. Aquilo que eu tentei fazer há 2 ou 3 anos atrás foi fazer uma transição. Eu neste momento estou num processo de transição, que é a transição de coisas mais clássicas para aplicações mais recentes, ou seja, eu estou a trabalhar agora mais com redes neurais, eu estou a trabalhar com imagens, eu estou a trabalhar com streams. Então, eu acho que isso é um desafio grande. Um desafio grande é, não na minha carreira talvez, mas em geral, que também se aplica à minha carreira, é nós estarmos habituados a uma caixinha, estamos habituados a essa caixinha, e passar para algo que é menos confortável. Então eu estou um pouco nesse processo, no processo de me adaptar a algum tipo de modelos que eu não conhecia tão bem. Então eu acho que esse é realmente um desafio grande, é uma dificuldade grande.
mas eu acho que é algo importante, porque se nós nos mantemos sempre na nossa caixinha, acabamos não acompanhando o resto do mundo. Então acho que essa é talvez a maior dificuldade ou o maior desafio. Certo. Eu acho que tem uma pergunta aqui, eu acho. Camila, parei de te ouvir. Você me ouviu, Paulo? Agora sim, mas eu parei de ouvir durante um pouquinho. Ah, perdão, vou repetir aqui Sim. a pergunta da Valquíria. O que você diria a respeito do ensino da ciência de dados para alunos do ensino fundamental? Que sugestão daria para trabalhar com esse público? Isso é um desafio grande, né? É um desafio bastante grande, porque é algo que... Porque na realidade eu acho que é tentar as pessoas entenderem os gráficos, por exemplo, ou seja, algo bem didático. Eu não tenho muita experiência com ensino fundamental ou ensino médio, mas eu imagino que seja algo na direção de coisas descritivas, de olhar para figuras e tentar ver como é que elas são. E isso eu acho que é importante realmente em ensino fundamental, ensino médio, para a população em geral. Porque muitas vezes nós vemos imagens na comunicação social, gráficos, que são completamente distorcidos. É uma forma de manipular para tentar marcar um certo ponto, tentar defender uma certa ideia. Então eu acho que isso é realmente importante. Eu não tenho assim nenhuma ideia específica, mas aquilo que eu posso imaginar é algo à volta de gráficos. Existem os gráficos que são pictogramas, que são os gráficos com objetos, que isso pode ajudar. Então é algo difícil, eu acho, essa parte didática, mas certamente bastante importante. Mas eu diria que é à volta de gráficos, à volta de imagens, que talvez prenda mais a atenção. Obrigada, Paulo. Lembrando, então, aos convidados, né, aos que estão assistindo, que nós temos também uma palestra às 17 horas sobre visualização de dados, e isso ajudaria, de certa forma, também a complementar os comentários do Paulo, né, em relação a sugestões, né, de como trabalhar com esse público, né, do ensino fundamental. Não será o mesmo link, tá bom? Vai ser enviado por e-mail. Então, Paulo, muito obrigada, tá? Agradeço imensamente a colaboração e o seu tempo, tá? Obrigado eu, Camila, foi um prazer. Vi que tem aqui ainda 71 pessoas que aguentaram até ao fim, então isso não é mau sinal. Não, então, obrigado novamente pelo convite e desejo um bom resto de evento para todos. Obrigada, até mais. Tchau, tchau.